Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar com mais uma aula de física. Estamos falando sobre dinâmica e forças. Nós vamos voltar ao nosso livro, padrão, que nós estamos adotando para este curso. E será a nossa 18ª aula de física para o Enem e o PISM. Vamos ao ponto 5.2, tópico 5.2, unidade de força e massa. Sistema de unidades. Vimos que uma unidade de força muito usada na técnica e na vida diária é o quilograma-força. Então, veja, pessoal, que esse livro aqui insiste em trazer para nós esta unidade quilograma-força, E eu tinha dito na aula passada que eu prefiro a unidade Newton, Então, o livro aqui traz como unidade importante o quilograma-força e eu enfatizo, a importância de usarmos a unidade Newton. Entretanto, esta não é a unidade de força mais conveniente quando se trata de empregar a segunda lei de Newton e outras equações da física. As unidades de medida das diversas grandezas adotadas até há alguns anos variam muito de um país para o outro, dificultando, assim, as comunicações, transações comerciais e intercâmbio científico e tecnológico entre os países. Na tentativa de obter uma unificação no emprego das unidades, cientistas e técnicos em metrologia de todo o mundo se reuniram em congressos, nos quais foi estruturado um sistema de unidades, Aqui o livro vai falar, sobre o Sistema Internacional de Unidades, que foi o sistema adotado aí como o padrão, abrangendo um conjunto de unidades de todos os ramos da ciência e da física em particular. Este sistema, denominado Sistema Internacional de Unidades, é atualmente aceito em quase todos os países do mundo. Em nosso caso, procuraremos usar quase que exclusivamente o Sistema Internacional de Unidades, O Brasil é signatário disso, Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele é usado no Brasil, Não existe outro sistema usado no Brasil além do Sistema Internacional de Unidades. Unidades fundamentais do Sistema Internacional. Um sistema de unidades pode ser estruturado a partir de um pequeno número de unidades, escolhidas arbitrariamente, e denominadas unidades básicas ou fundamentais. As unidades do sistema internacional usadas na mecânica podem ser estabelecidas a partir de apenas 3 unidades fundamentais, tendo sido escolhidas as seguintes. Então, a unidade de comprimento, padrão, no sistema internacional é o metro. 1 metro. Importante saber isso, 1 metro. A unidade de massa, veja bem, não peso, e sim massa, A unidade de massa é 1 quilograma. E a unidade de tempo é 1 segundo, Então, as unidades mais fundamentais, chamadas de padrão, são o metro, o quilograma e o segundo. E a partir delas vamos definir outras. Em virtude dessa escolha, o Sistema Internacional de Unidades de Mecânica costuma ser denominado MKS, o nome alternativo, MKS. Não é necessário decorar, basta saber que usa como padrão o metro, o quilo e o segundo. Em suas atividades diárias, você utiliza constantemente estas unidades e seus valores lhes são, portanto, familiares. Suas definições rigorosas, que não aconselhamos memorizar,
foram estudadas com muito cuidado pelos cientistas e são apresentadas nas figuras aí A, B e C, né? Por curiosidade aí, né, você pode, através do livro, né, tentar entender aí, né, quais são os métodos usados para definir o metro, o quilo e o segundo. Bom, agora vamos falar das unidades derivadas das unidades fundamentais. As unidades das outras grandezas não fundamentais, chamadas unidades derivadas, são obtidas a partir das unidades fundamentais. Assim, teremos as seguintes unidades. Bom, a unidade de área, né? O comprimento é medido em metro padrão, e você tem centímetro, milímetro, quilômetro, mas o padrão é o metro. E a partir do metro você pode ter uma área também, que é medida em metro quadrado, né? Então, metro é comprimento, metro quadrado é a área, e de forma similar o volume, né? O volume seria medido em metro cúbico. A velocidade, metro por segundo, né? Você tem aí envolvidos duas unidades fundamentais, o metro e o segundo. Então, a divisão de um por outro dá a unidade de velocidade, metro por segundo. E também a unidade de aceleração envolve essas duas unidades fundamentais, a divisão de metro por segundo dá metro por segundo ao quadrado. Para obtermos a unidade de força, usaremos a segunda lei de Newton. A equação força é igual a massa vezes aceleração, né? Uma das principais equações da física, massa vezes aceleração é igual a força, nos mostra que a unidade de força deve ser igual ao produto da unidade de massa pela unidade de aceleração, né? Isso daí é muito interessante saber, né? Não precisa decorar, mas basta saber que o Newton, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, sempre que falarmos de Newton, estamos falando em quilograma metro por segundo ao quadrado. Aí o livro traz essa explicação, né? 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, 1 Newton é a força que, atuando na massa de 1 kg, imprime a esta massa a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Como vamos adotar preferencialmente as unidades do sistema internacional? Ao usar a segunda lei de Newton, observe sempre as unidades, né? Observe sempre as unidades, né? Porque às vezes não vem no sistema internacional, você tem que praticar, realizar a conversão. Elas devem ser usadas da seguinte maneira. A resultante das forças, né? R é a força resultante, ela deve estar em Newton, a massa deve estar em quilo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Vamos a um exemplo para tentar ilustrar melhor esses conceitos aí, né? Letra A, um corpo de massa m igual a 2 kg move-se com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor da força resultante que atua no corpo? Bom, R é igual a MA, né? Esse R aí, no lugar do F, né? Nós vimos lá F igual a MA, esse R aí significa que há uma resultante das forças. Você pode aí ter 10, 20, 200 forças atuando no corpo, você vai fazer o cálculo e vai haver somente uma resultante das forças. Essa uma resultante das forças é ela que vai estar associada à aceleração deste corpo. Como o valor de m está expresso em quilos e o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado, né, aí é simples, né, fácil, só fazer a operação. Vai ser 2
2 quilos. O livro aqui não colocou a unidade, mas vale a pena comentar, né, que o certo seria 2 quilos vezes 6 metros por segundo ao quadrado, e isso resulta em 12 quilogramas metros por segundo ao quadrado, que é equivalente a 12 newtons. Letra B. Se uma força resultante 10 kg força atua em um corpo, produzindo nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual é a massa do corpo? Bom, nós temos que saber diferenciar quilograma-força de Newton. Isso vai ser aqui o ponto crucial, né, desta parte, porque são coisas diferentes, né? Então, para obtermos a massa do corpo em quilos, devemos expressar o valor de R em newtons. O valor de A já está expresso em metros por segundo ao quadrado, como 1 kg-força é igual a 9,8 newtons, conforme vimos no capítulo 4. Teremos então que 10 kg-força vai ser igual a 10 vezes 9,8, né, que a aceleração gravitacional é 9,8, então vai ser 10 vezes 9,8, que é igual a 98 newtons. Então, a força não é 10, a força é 98 newtons. Então, massa vai ser igual a resultante dividido pela aceleração, vai ser 98 newtons dividido por 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa massa aí vai ser igual a 49 quilos. Ok, pessoal? Tentem fazer esses exercícios aí, né? Que será importante para o aprendizado de vocês. Ok? Agora vamos para outra seção, né? Que também é de grande importância. Massa e peso. Os conceitos de massa e peso de um corpo já foram vistos em sessões anteriores. Entretanto, como essas duas grandezas são muito importantes no estudo da mecânica e da física de um modo geral, vamos analisá-la aqui um pouco mais detalhadamente. Vamos ver então que o livro fala sobre massa. Como já sabemos, a massa de um corpo é uma grandeza escalar, né? Definida pela relação massa é a divisão entre a força e a aceleração, né? Ou melhor dizendo, pelo peso, né? Exercido pela força da gravidade, e a constante g, que representa a aceleração gravitacional. Seria uma boa definição de massa. Onde F é o módulo da força que atua no corpo e A é o valor da aceleração que F produz nele. Lembre-se também de que a massa pode ser considerada como uma medida do conceito de inércia, né? Então, a massa também está relacionada com a inércia de um corpo. Lembrando que inércia é a tendência a se manter em movimento uniforme quando não há atrito, né, entre a superfície e o corpo, ou também, né, a tendência de ficar parado, né? Se você está parado, você vai ter a tendência de ficar parado, a menos que uma força atue sobre você. Assim, se a massa de um corpo é pequena, ele apresenta pequena inércia, de um modo que mesmo forças pequenas podem produzir alterações apreciáveis em seu movimento. Então, o livro traz esse conceito aí, né, associando massa à inércia. Se o corpo tem uma massa muito grande, né, por exemplo, um caminhão, ele vai ter uma inércia muito maior do que uma bola, né? A inércia do caminhão é muito maior que a inércia de uma bola. Experimentalmente, podemos verificar uma outra propriedade importante da massa de um corpo. Ela é uma constante característica do corpo.
De fato, podemos verificar que a massa não varia quando o corpo é transportado de um local para outro, ou, portanto, sua temperatura é alterada, ou ainda quando o corpo muda de estado, né, sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Então a massa não varia. Por exemplo, você tem um cubo de gelo. Se você tiver um ambiente hermeticamente fechado, né, vocês estão vendo aí com outros professores, né, a calorimetria. Se você tiver um ambiente hermeticamente fechado, um calorímetro, né, que é um universo fechado, um cubo de gelo, se você adicionar calor, ele vai passar para o estado líquido. E se você continuar adicionando calor, o líquido vai passar para o estado gasoso. Mas você vai observar, se o ambiente é hermeticamente fechado, nada sai, nada entra, a massa vai ser preservada, mesmo mudando de estado, né? Mesmo a temperatura variando, mudando de estado, né? A massa continua a mesma. Todas essas considerações são válidas para velocidades não relativísticas, ou seja, para velocidades muito inferiores à velocidade da luz. Quando você começa a aproximar a velocidade da luz, aí nós já estamos entrando em física a nível superior, né? Você tem questões relativísticas, aí você tem alteração, né, da massa quando você aproxima velocidades perto da velocidade da luz. Mas aqui no nosso ambiente terrestre, com velocidades muito abaixo da velocidade da luz, né, na nossa velocidade cotidiana aqui, a massa de um corpo, ela não, nós dizemos, né, que ela não se altera. Ok? Então é isso, né? Somente lá nos cursos de física, né, em mestrado, em doutorado de física, que as pessoas, né, estudam essas adições de massa para velocidades perto da velocidade da luz. Para nós e para o Enem, para o PISME, né, a massa de um corpo, né, repetindo, para nós, para o Enem e para o PISME, a massa de um corpo não se altera. Peso. O peso de um corpo foi definido como a força com que a Terra atrai o corpo, né? Então, mais uma vez, eu vou falar, massa e peso são coisas diferentes. A sua massa aqui na Terra, na Lua e em Marte é a mesma. Contudo, o seu peso aqui na Terra é maior que o seu peso em Marte e o seu peso em Marte é maior que o seu peso na Lua, por causa que a aceleração gravitacional da Lua é menor que a aceleração gravitacional de Marte, e a aceleração gravitacional de Marte é menor que a aceleração gravitacional da Terra. O peso de um corpo foi definido como a força com que a Terra atrai o corpo. Como o peso é uma força, é evidente que se trata de uma grandeza vetorial. Né? Sendo uma grandeza vetorial, tem direção e sentido. E para o peso, ele é apontado para baixo, verticalmente para baixo, na direção do centro da Terra. Se um corpo de massa m for abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele cairá devido à ação de seu peso P. Sendo P a única força que atua sobre ele, o corpo adquirirá a aceleração da gravidade G. Então podemos dizer que o peso de um corpo é uma força que imprime a este corpo uma aceleração G, que é devido à aceleração gravitacional da Terra. Aqui no lado aqui nós temos uma tabela 5.1 que fala aí sobre a variação de G, né? Vamos aí para o PISME e para o Enem, assumir que a aceleração gravitacional da Terra é constante, igual aí aproximadamente 9,8 metros por segundo, mas nós podemos observar aí em estudos de física superior para cursos de engenharia, cursos de química, outros cursos aí matemática que envolva física a nível superior, que essa aceleração ela varia, mas nós vamos adotar 9,8 metros por segundo quadrado para o PISME e para o Enem.
Assim, pela segunda lei de Newton, temos que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ao usarmos esta equação, devemos ter em mente que estamos tratando com a própria segunda lei de Newton. E assim, conforme já dissemos, se expressarmos m em quilograma e g em metros por segundo ao quadrado, obtemos o valor de P em newtons e não em quilogramas-força. Vamos adotar o valor do peso em newtons. Variações do peso. Na equação P igual a mg, como sabemos, o valor de m é constante, né? A massa é constante. Entretanto, verifica-se que a aceleração da gravidade sofre variações quando nos deslocamos de um lugar para outro sobre a superfície da Terra, né? Nas proximidades dos polos da Terra, por exemplo, o valor de g é maior do que nas proximidades do Equador. Isso aqui entra mais a título de curiosidade, porque na prova do PISM, né, nós vamos adotar esse valor aqui como o valor que vocês vão usar nos seus cálculos, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas o livro aí traz a curiosidade da variação da aceleração gravitacional. Concluímos então que o valor do peso de um corpo também sofre variações em virtude das variações observadas na aceleração gravitacional. O peso de uma pessoa será maior nos polos do que no Equador, isto é, uma pessoa situada nos polos é atraída pela Terra com uma força maior do que no Equador. Essa diferença é, porém, muito pequena, como se pode perceber pela tabela 5-1. Em qualquer ponto nas proximidades da superfície da Terra, o corpo cai com uma aceleração que é praticamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é essa aceleração aqui que será usada no PISM e no Enem. Adicionalmente, para facilitar os cálculos, muitas vezes é usado 10 metros por segundo ao quadrado. Não é porque a prova lá não quer que você avaliar se você sabe ficar fazendo continha com 9,8, né? A prova quer mais saber se você entendeu esses conceitos. Então, os professores assim mais modernos, né? Eles não querem ficar usando 9,8, né? Vai usar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar o cálculo do aluno. Entretanto, se o corpo fosse abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Lua, ele cairia com uma aceleração cerca de 6 vezes menor do que a da Terra, né? Porque a aceleração gravitacional da Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? Bem menor que na Terra, né? Consequentemente, o peso de um objeto na Lua é cerca de 6 vezes menor do que o peso de um objeto na Terra. Então, como eu disse em outras aulas, o meu peso, a minha massa é 80 quilos aproximadamente. E aqui na Terra, aproximadamente, o meu peso é 80 newtons. Usando a aceleração gravitacional na Lua, né, 80 vezes 1,6, então eu peso 128 newtons na Lua e 800 newtons aqui na Terra. Então você vê que o meu peso na Lua vai ser bem menor. Consequentemente, o peso de um objeto na Lua é cerca de 6 vezes menor do que o seu peso aqui na Terra. Bom, falando de outro assunto aqui, medida da massa, pela equação m é igual a F dividido por A, que define a massa de um corpo, vemos que para medir o valor de m devemos puxar o corpo com uma força F conhecida e medir o valor da aceleração que ele adquire. O quociente F por A nos fornece o valor de m. Então, você tem várias maneiras aí de desenvolver uma balança, né, ou um dinamômetro para calcular o valor de uma massa. Você pode usar a aceleração da Terra e tudo mais, né, comparar com uma mola e assim você consegue criar uma balança. Na prática, este processo de obtenção da massa seria de difícil execução, então lançamos mão de um processo mais simples, empregado nas balanças, com as quais você já está habituado.
Quando uma balança de braços iguais está equilibrada, tendo em um dos pratos o corpo cuja massa M desejamos medir, e no outro massas conhecidas, chamamos aqui de M', concluímos que os pesos P e P' que atuam em cada braço são iguais, né? Então, aí uma maneira aí de medir a massa. Muito usado em supermercado, né? É, eu já morei no exterior, então eu vejo aí em alguns supermercados, né, e até aqui mesmo no Brasil, em algumas cidades, pessoas usando essas balanças aí para medir massa. Então, como o valor G sobre as massas é o mesmo, então temos que P é igual a mg, P' é igual a M' vezes G, sendo que G é igual. Então, né, mg é igual a m'G e nós observamos aí que M é igual a M'. Né? Então, as massas dos dois lados vão ser iguais. Portanto, a massa de um corpo é dada pelo valor das massas conhecidas que equilibram a balança. Este processo da balança só poderá ser usado em locais onde os corpos têm o mesmo peso. Tem peso, né, em uma região do espaço onde um corpo esteja isolado, afastado da influência de qualquer corpo celeste, isto é, em uma região onde fosse constatada a ausência de gravidade, não seria possível medir a massa através disso, né, desse mecanismo aí, porque vai te faltar a gravidade para te ajudar. Vamos ver os exemplos aqui, porque é sempre bom observar esses fenômenos através de exercícios e exemplos. Um astronauta com sua vestimenta própria para descer na Lua foi pesado na Terra, encontrando-se um peso de 980 newtons, né? Para o conjunto astronauta vestimenta, qual é a massa do conjunto? Bom, primeiramente ele estava na Terra, né? Nós temos que interpretar o problema. No primeiro momento, o astronauta estava na Terra, né? E observou-se que o peso dele era 980 newtons. Nós queremos saber a massa deste astronauta. Em qualquer lugar da superfície da Terra pode-se considerar a aceleração gravitacional igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, como o peso é igual a massa vezes gravidade, né, basta dividir peso por aceleração gravitacional que nós achamos a massa. Então, 980 dividido por 9,8 é igual a massa de 100 kg. Né? Então, aqui, né, na nossa discussão aqui, né, nós observamos aí que a massa dessa pessoa é 100 kg. Agora, vamos ver, né, qual seria aí o peso dessa pessoa na Lua. Né? A massa não se altera, claro, né? Não se altera, mas o peso vai se alterar. Então, vamos ver aí. Né? Na letra B seria a massa. O livro aqui quer que nós debatemos, né? Isso aqui é um debate entre nós. Conforme vimos, a massa de um corpo não varia se ele for transportado de um local para outro. Né? A sua massa, né, é a mesma. Portanto, o astronauta e sua vestimenta continuariam a ter na Lua a mesma massa que aqui na Terra, que é igual a 100 kg. E na letra C, o livro debate aí a questão do peso na Lua, né? Como a aceleração gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, basta multiplicar a massa do conjunto vestimenta e astronauta pela aceleração gravitacional da Lua. Vai ser 100 quilos vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado e nós encontramos aí o peso de 160 newtons. Né? Veja que na Terra ele pesa 180 newtons, na Terra ele pesa 980 newtons e na Lua ele pesa 160 newtons. Né? Uma diferença enorme de peso. Você se sentiria muito mais leve na Lua. Né? Aqui na Terra você pula, né, uma pessoa com um físico bom pula 1 metro aqui na Terra. Lá na Lua você iria pular 2 metros, né, ou talvez até mais, porque você iria se sentir bem mais leve. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, né, discutindo esses conceitos, né,
façam os exercícios aqui da página 160, né? Física, matemática, química são matérias que você tem que exercitar. São exercícios que te trazem o conhecimento, né? Não adianta você decorar, você tem que exercitar, né? O processo de estudo de português, história e geografia é diferente do processo de estudo de física, matemática, química e tudo mais. Então, você aprende matemática e física através de exercícios. Então, deixo aí os exercícios da página 180 para vocês exercitarem e, assim, aprenderem. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!